Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Paulo Schwartzman e eu vou ser o professor desse primeiro módulo no nosso MBA em Inteligência Artificial e Direito. Esse módulo que é o módulo de Fundamentos da Inteligência Artificial e Direito. E eu espero poder ajudá-los nessa caminhada para entender um pouco mais sobre inteligência artificial, e como ela se relaciona com o direito, como que a gente consegue tirar o melhor proveito dessa simbiose entre a inteligência artificial e o direito. Nesse primeiro bloco da nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre as reflexões iniciais dentro do tema. Vamos refletir um pouco. Quanto que o seu diploma de bacharelado em Direito vai valer em 2035? Essa é uma pergunta genuína, considerando todos os avanços, que foram feitos na tecnologia atualmente. Do que adianta um bacharelado em Direito, se ele vem desacompanhado de outras técnicas, de outras capacidades, de outras soft skills, de uma habilidade de trabalhar com vetores interpretativos e principalmente de uma postura antifrágil? Vocês vão ver durante esse primeiro módulo que as aulas estão estruturadas para que permitam essa captação de conhecimento dentro de uma abordagem de vetores interpretativos, dentro de uma abordagem de soft skills, de uma forma que, ao final desse primeiro módulo, seja possível, pelo menos, que se tenha um framework, uma estrutura, para se trabalhar com inteligência artificial e direito. Mas fica a dúvida de novo. O que vai valer um diploma de bacharelado em direito em 2035? No meu mestrado na USP, eu fiz um estudo específico sobre a questão do ensino jurídico no Brasil. E os dados são chocantes. Nesse mestrado, com os dados que estão na tela agora, a gente nota que tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil que exercem regularmente a profissão, segundo os próprios dados do Conselho Federal da OAB, o que indica um número muito grande de profissionais, um mercado extremamente competitivo, e também o fato de que o Brasil tem a maior taxa de advogado por habitantes do planeta. Inclusive, se você achava que tinha muito advogado, mas não sabia desse dado específico, que o Brasil tem a maior taxa de advogados por habitante do planeta, coloca na sua rede social, hashtag aprendi com o Paulo. Mas esse é um dado assim, muito chocante, porque normalmente as pessoas costumam falar que o país que tem maior litigiosidade do mundo é os Estados Unidos, pelo menos é o que é visto em séries e filmes, mas quando se para analisar os dados friamente, repara-se que é o Brasil o país com o maior número, a maior proporção de advogados por habitantes. Outra coisa muito curiosa é que a gente tem mais de 1.800 instituições de ensino com cursos jurídicos ativos, segundo os dados atualizados do MEC. Esses números eles variam um pouco a depender do ano, mas é um número altíssimo. Inclusive, segundo alguns dados, seria maior do que o próprio número de instituições de direito do resto do mundo somado, o que seria realmente muito chocante. Mas seja isso ou não seja isso, porque há uma certa discussão nesse ponto, de qualquer forma, são muitas instituições de ensino de direito no país. E aí o ponto, de novo, é qual é o diferencial? Então, o que te diferencia desses profissionais? O que a sua formação te diferencia? Bom, só o fato de estarem procurando mais conhecimento, fazendo uma pós-graduação, um MBA em Inteligência Artificial e Direito, já indica, pelo menos, no mínimo, uma vontade de melhorar. E essa vontade de melhorar já é um ótimo primeiro passo. Agora a questão é, como que a gente consegue trabalhar essa vontade para traduzir em resultados para vocês? A ideia desse MBA, e desde já agradeço ao professor Tiago pelo convite para participar do corpo docente, mas a ideia desse MBA que me atraiu tanto é de colocar a mão na massa, é de efetivamente dar possibilidade para que o próprio indivíduo, a própria pessoa, consiga dar seus passos, consiga entender essa relação de inteligência artificial e direito e explorá-la da melhor maneira possível. Vocês vão reparar que todas as minhas aulas elas estão estruturadas dentro desse sentido. Desde a janela de Johari, que é o nosso bloco 3 das nossas aulas, o bloco 2, que é vetor interpretativo, soft skill e postura antifrágil. Vocês vão ver que é uma coisa bem mão na massa, uma coisa bem... O que eu posso, já saindo dessa aula, aplicar no meu dia a dia? Então, vamos dar seguimento. Sobre inteligência artificial e direito, a McKinsey fez um estudo e notou que a capacidade de automatizar até 23% das funções complexas do escritório de advocacia já no estado da arte atual. Ou seja, com a tecnologia no ponto em que ela já se encontra na sociedade, já seria possível automatizar até 23% das funções complexas. Não estou falando aqui de uma função simples de um escritório de advocacia. Ou seja,
automatização de rotina sem interpretar como dentro de um contexto de inteligência artificial. Então, por exemplo, um modelo do Word. Não estou falando disso, estou falando de automação de função complexa. Por exemplo, análise de contrato, análise preditiva, esse tipo de coisa. 23% das funções complexas podem ser automatizadas já no estado da arte atual. Imagina daqui a 10 anos. Um outro dado interessante: 55,1% dos profissionais de direito do Brasil já utilizam a IA generativa nas suas rotinas, segundo dados de uma pesquisa da OAB São Paulo com o Jus Brasil. Ou seja, passar a adotar a inteligência artificial deixa de ser um diferencial propriamente dito e passa a ser uma questão de sobrevivência. Passa a ser uma questão de meramente acompanhar o mercado. Justamente por isso, nesse módulo e no outro módulo que eu vou dar mais para frente, que é o módulo de liderança, a gente vai focar tanto em como que a gente consegue montar uma estrutura para explorar o melhor da inteligência artificial e não só o mínimo dela. E um outro dado aqui interessante é que o uso da IA pode diminuir em 90% o tempo para revisão de um contrato, o que seria muito útil dentro da rotina de qualquer escritório de advocacia, porque a análise contratual é algo que realmente demanda muito tempo, então já indica o quão importante e necessário pode ser a IA dentro do contexto da própria produção de um escritório de advocacia. Mas, ok, Paulo, o que é IA? Segundo John McCarthy, que foi a pessoa que cunhou esse termo em 1956, sim, esse termo não é tão recente, esse termo ele já tem mais de 50 anos, IA seria a ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes. Então a gente consegue reparar que a essência da IA é simular funções da cognição humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas. O motor principal da IA é o aprendizado de máquina, o machine learning, e isso utiliza os dados para aprender padrões e tomar as decisões. Ou seja, você parte de uma situação em que você preenche um sistema com um dataset, um conjunto de dados, e a partir desse conjunto de dados, de novos dados que forem se inserindo nesse sistema, o sistema ele consegue ir aprendendo. Tem pessoas que dizem que inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, no sentido de que a inteligência precisaria de um motor próprio de aprendizado e não de uma programação primeira, mas enfim, seja como interpretar, ela tem um aprimoramento dentro desse dataset que você coloca, esse conjunto de dados, eles geram aprimoramentos por meio de uma série de testes, uma série de sequências, e com essa melhora, ele fica mais inteligente no sentido de que ele consegue desempenhar a função de uma maneira melhor. Então, a gente também, nesse momento, deveria fazer uma diferenciação entre o que seria a IA geral, que seria aquela que, por enquanto, ainda não existe, que ela conseguiria emular a capacidade humana como um todo. Nenhuma IA, no momento, é uma IA geral, no sentido de conseguir emular a capacidade humana como um todo. E a IA restrita, que ela é especialista em alguns tipos de tarefas. É óbvio que tem IAs que são mais simples, que são IAs que fazem tarefas bem restritas, como, por exemplo, escrever artigos científicos e melhorar isso, até IAs que são mais complexas, como os modelos de linguagem do ChatGPT, do Gemini, que conseguem fazer uma gama maior, de tarefas. Mas seja como for, por enquanto, a IA geral ainda é uma questão teórica e não uma realidade prática. E a fronteira mais avançada é a própria IA generativa, aquela IA que cria algo novo, que é focada na criação de conteúdo novo e original como texto ou imagem. E já temos algumas IA generativas no momento. As grandes empresas de inteligência artificial, como a OpenAI, por exemplo, ela já tem esse tipo de modelo, o Google também. Tá, mas beleza, você falou um pouco, Paulo, o que que eu consigo fazer com isso? Para mostrar que cada bloco da aula pode ser útil para a vida das pessoas, a gente já tem aqui algumas aplicações jurídicas que eu já deixo, como, por exemplo, a pesquisa jurídica avançada, a revisão e análise de documentos, a gestão do CLM, né, que é o Contract Lifecycle Management. Você tem o ciclo de vida do contrato, da assinatura, execução, então você tem toda essa questão de gestão contratual já sendo feito pela IA. Na análise preditiva, principalmente aí falando de jurimetria, então assim, quantos por cento de chance, o cliente adora perguntar, qual é a minha chance nessa ação? E geralmente o advogado dá uma de mãe de Ná, fala, olha, do que eu sei da jurisprudência tem uma boa chance. Tá, mas o que que é uma boa chance? Por meio de mecanismos de jurimetria alimentados com inteligência artificial e um dataset enorme, né? Você tem verdadeiros data lakes,
seja, conjuntos gigantescos de dados, você consegue ter uma previsão bem razoável. Então, por exemplo, são 67,4% de chance de você ganhar esse processo, ou tem 92,5% de chance de você ganhar esse processo. E isso não com um dado que o advogado sente, não é tanto o feeling do advogado, mas sim uma análise de todas aquelas decisões dentro daquele judiciário em que está sendo proposta a ação. Então, assim, está sendo proposta dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas varas do Foro Regional do Jabaquara. Então, lá vai a jurimetria analisar o juiz do Jabaquara, como eles costumam decidir essa questão, e já te dá um número certinho de qual a chance de êxito nessa demanda. O que ajuda muito também para a advocacia na questão de precificação de honorários, como, por exemplo, na cobrança de êxito e coisas do gênero. Mas, além disso, automação de elaboração de peças. Então, algumas inteligências, alguns modelos que conseguem efetivamente prever aquilo que o advogado costuma já escrever. Então, o advogado sobe dentro desses modelos as suas petições, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão de ética, a questão de transparência, de LGPD mais para frente, mas você tem, você alimenta esse modelo e o modelo ele prevê e te sugere, sei lá, parágrafos ou mesmo peças processuais inteiras para resolver demanda jurídica. Isso é bem interessante. Análise e gestão de andamento processual tem inteligência artificial que já puxa direto do site do tribunal o andamento, e inclusive até resume, deixa de uma forma bem fácil para ser compreendido. Isso pode ser muito bom na parte de enviar relatórios periódicos para os clientes. E eu deixei aqui no último, né, o que a sua imaginação permitir, porque a inteligência artificial, ela não é algo fechado, ela não é algo propriamente que já está estabelecido. Então, e inclusive o trabalho de conclusão do curso vai ser criar algo com inteligência artificial. Então, o que a sua imaginação permitir, que esteja dentro do escopo de um modelo de linguagem, pode ser feito. E aí a gente termina esse primeiro bloco, preparando para o próximo bloco, no qual a gente vai entrar dentro dos vetores interpretativos, as soft skills e como adotar uma postura antifrágil na evolução da EA do direito. Eu deixo sempre na última parte das minhas aulas o meu LinkedIn, meu Instagram e meu e-mail, eu fico à disposição de vocês. É um prazer ser professor de vocês nessa pós-graduação, e eu espero vê-los rapidamente, em breve mesmo, para a nossa próxima aula, o nosso próximo bloco dessa aula 1. Um abraço e tudo de bom.